Olá, meu nome é Mateu Ferreira. Tenho 32 anos. E o que vou contar hoje me custou 15 anos de silêncio. Não porque alguém tenha me pedido para calar, mas porque existem experiências tão profundas, tão sagradas, que falar sobre elas parece quebrar um pacto invisível com o divino. Mas agora, depois da beatificação de Carlo e vendo milhões de pessoas no mundo todo buscando conhecer quem ele realmente foi, sinto que chegou a hora de compartilhar o que vivi ao lado dele. Se você também busca respostas sobre fé, propósito e o verdadeiro sentido da vida, peço que fique até o final deste vídeo. O que aconteceu comigo pode transformar também a sua perspectiva. Eu não era crente. Na verdade, era o completo oposto. Me considerava cético, racionalista, alguém que confiava apenas no que podia ver, tocar e comprovar cientificamente. Para mim, religião era uma muleta emocional para quem não conseguia encarar a realidade como ela é. Dura, fria, sem propósito transcendental. E então conheci Carlo. Durante 4 anos trabalhei com ele no projeto mais importante da vida dele: catalogar todos os milagres eucarísticos do mundo em um site. Eu era o designer, o técnico, quem fazia tudo funcionar digitalmente. Carlo era a mente, o coração, a fé inabalável por trás de cada linha de código que escrevíamos. O que começou como um simples trabalho freelance para ajudar um vizinho, terminou se tornando a experiência mais transformadora da minha vida. E se você está se perguntando se Deus realmente existe, se a fé faz sentido no mundo moderno, continue assistindo, porque o que vou contar vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a realidade. Tudo começou no verão de 2002. Eu tinha 17 anos e havia acabado de terminar o ensino médio em Milão. Vivia com minha família num prédio de apartamentos em Quarto Odiaro, um bairro operário, onde a vida transcorria entre trabalho, futebol e encontros nos bares locais. Meu pai era mecânico, minha mãe trabalhava numa fábrica têxtil e eu sonhava em estudar engenharia da computação na Universidade Politécnica. Passava a maior parte do meu tempo livre na frente do computador, criando sites básicos para pequenos negócios do bairro. Era minha forma de ganhar um dinheiro extra e aperfeiçoar minhas habilidades. Uma tarde de julho, enquanto descia as escadas do prédio com meu laptop debaixo do braço, encontrei uma mulher elegante que subia carregando sacolas de supermercado. Era Antônia Salzano, que havia acabado de se mudar para o apartamento do 3º andar com a família. Bom dia. Ela me cumprimentou com um sorriso amável. Deixa eu te ajudar, ofereci, pegando algumas sacolas. Enquanto subíamos juntos, ela perguntou o que eu fazia. Quando mencionei design de sites, seus olhos se iluminaram. Que coincidência, disse. Meu filho Carlo está trabalhando num projeto digital e precisa de ajuda técnica. Ele tem apenas 11 anos, mas é muito avançado para a idade. Está catalogando milagres eucarísticos do mundo todo. Lembro de ter pensado, mais um garoto religioso com um projeto escolar chato. Mas eu precisava do dinheiro. E trabalho era trabalho. Claro, posso dar uma olhada, respondi sem muito entusiasmo. O encontro com Carlo 2 dias depois, eu estava sentado na sala dos Acutis Salzano, esperando conhecer esse garoto prodígio. O apartamento era luminoso, organizado, com crucifixos nas paredes e fotografias de família por toda parte. Então Carlo entrou. Um menino magro, cabelo castanho despenteado, olhos vivos e um sorriso que iluminava toda a sala. Oi, Mateu, disse, apertando minha mão com uma firmeza surpreendente para sua idade. Minha mãe me contou que você é web designer. Obrigado por vir. Sua maturidade me surpreendeu. Ele não falava como uma criança de 11 anos. Seu vocabulário era rico, seu tom respeitoso, mas confiante. Me mostrou o projeto num computador já meio antigo, uma coleção desorganizada de documentos Word, fotos escaneadas e anotações escritas à mão sobre supostos milagres eucarísticos. Lanciano, Bolsena, Buenos Aires, Amsterdã. Dezenas de casos documentados com uma meticulosidade obsessiva. Quero que o mundo todo possa acessar essa informação, Carlo me explicou com paixão. As pessoas não sabem que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Esses milagres provam isso. Se conseguirmos criar um site profissional, podemos evangelizar
através da internet. Lembro de ter pensado, esse garoto está completamente doutrinado. Mas havia algo na convicção dele, no entusiasmo genuíno que me intrigava. Tudo bem, disse, posso te ajudar a organizar tudo isso num site funcional. Quer saber o que aconteceu depois? Deixa um like no vídeo e ativa o sininho para não perder a continuação dessa história incrível. Os anos de trabalho juntos. Durante as semanas seguintes, nos encontrávamos 3 vezes por semana no apartamento dele. Eu chegava com meu laptop, Carlo tinha todos os materiais preparados. Trabalhávamos juntos por 2 ou 3 horas. Ele pesquisava, eu desenhava. Mas o que me fascinava não era o projeto em si, era Carlo. Esse garoto de 11 anos citava documentos do Vaticano de memória. Conhecia a história da igreja melhor que qualquer padre que eu já tinha conhecido. E falava de teologia com uma profundidade que me deixava perplexo. Mateo, me dizia enquanto eu programava, você acredita em Deus? Eu evitava responder diretamente. Não sei, Carlo. Acho que se existisse um Deus haveria mais evidências. Ele ria suavemente. A evidência está em todo lugar. Você só precisa abrir os olhos. Esses milagres eucarísticos são evidência científica. Há análises médicas, estudos forenses, testemunhos documentados. Uma tarde de agosto, enquanto trabalhávamos na seção de milagres latino-americanos, Carlo me contou sobre o caso de Buenos Aires em 1996. Um padre havia encontrado uma hóstia consagrada jogada no chão. Colocou em água para que se dissolvesse, como é o costume. Mas ao invés de se dissolver, a hóstia começou a sangrar. Anos depois, um cardiologista analisou uma amostra do tecido e descobriu que era músculo cardíaco humano vivo, com glóbulos brancos intactos. Impossível do ponto de vista científico, considerando que a amostra tinha anos de idade. Isso deve ser fraude, respondi automaticamente. Carlo me olhou com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver além das minhas defesas racionais. Por isso estou documentando tudo com fontes verificáveis, Mateo. Porque sei que pessoas como você precisam de provas. E Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá essas provas. A coerência que me impactou. O que mais me impactava era a coerência de Carlo. Ele não apenas falava de fé, ele a vivia. Toda manhã, antes da escola, ia à missa. Sua mãe me contou que ele nunca faltava, nem mesmo quando estava doente. Depois da missa, passava um tempo em adoração eucarística. Uma criança de 11 anos, enquanto outros garotos da idade dele jogavam videogame ou assistiam TV. Um dia perguntei diretamente, Carlo, você não se entedia indo à missa todo dia? Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Me entediar, Mateo. Vou me encontrar com Jesus. Vou receber Deus mesmo no meu corpo através da Eucaristia. Como eu poderia me entediar disso? É a coisa mais incrível que existe. Imagina que você pode se encontrar cara a cara com o Criador do Universo todos os dias. Você iria ou preferiria ficar dormindo? A lógica dele era irrefutável, pelo menos dentro do sistema de crenças dele. Se essa história está tocando seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E não esquece de comentar o que você está achando até agora. O convite que mudou tudo. Em outubro de 2003, depois de subirmos todo o material sobre o milagro de Lanciano ao servidor, Carlo fechou o computador e me olhou sério. Mateo, disse, tem uma coisa que preciso te pedir. Sei que você não acredita em Deus e respeito isso, mas quero te pedir um favor. Fiquei confuso. Claro, Carlo. O que você precisa? Quero que você venha comigo à missa amanhã. Só uma vez. Não estou pedindo para você rezar ou comungar. Só que venha e observe. Que veja com seus próprios olhos o que acontece durante a consagração. Tentei recusar, mas havia algo no olhar dele. Uma urgência que eu não tinha visto antes. Tá bom, aceitei finalmente. Eu vou. Na manhã seguinte me vi entrando na igreja Santa Maria Segreta, em Milão. Era cedo, mal tinha passado das 7h. A igreja estava quase vazia, só algumas pessoas mais velhas, Carlo e sua mãe. Sentei no último banco.
me sentindo completamente deslocado. Observei Carlo durante toda a missa. Sua concentração era absoluta. Quando chegou o momento da consagração, quando o padre ergueu a hóstia e depois o cálice, vi algo no rosto de Carlo que me deixou sem ar. Era adoração pura. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Sua expressão era de amor total, de entrega completa. Não era o olhar de uma criança doutrinada cumprindo um ritual. Era o olhar de alguém que está vendo algo real, algo belo além de qualquer descrição. Quando a missa terminou e saímos, Carlo me perguntou: "O que você sentiu?" Não soube responder. "Sinceramente, Carlo, não senti nada de especial, mas vi algo em você. Vi que para você isso é absolutamente real." Ele sorriu. "Porque é real, Mateo. Um dia você também vai ver." A doença. Trabalhamos juntos durante mais 2 anos. Nesse tempo, o site dos Milagres Eucarísticos se tornou incrivelmente popular. Recebíamos mensagens do mundo todo. Pessoas que haviam encontrado a fé através do projeto de Carlo. Mas eu ainda resistia. Em março de 2006, Carlo começou a se sentir mal. No início achamos que era gripe, mas quando a febre não passava e outros sintomas apareceram, os pais o levaram ao hospital. O diagnóstico veio como um raio: leucemia promilocítica aguda, forma M3. Uma das mais agressivas. Lembro do dia em que Antônia me ligou para contar. A voz dela estava quebrada, mas firme. "Mateo, Carlo está no hospital, ele tem leucemia. Os médicos dizem que é muito grave, ele quer te ver." Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Carlo, o garoto mais bom, mais puro que eu conhecia. Como era possível? Fui ao Hospital San Gerardo de Monza, na mesma tarde. O caminho da entrada até o quarto dele foi o mais longo da minha vida. Quando entrei no quarto 104, Carlo estava deitado na cama, pálido, com uma via intravenosa no braço. Mas quando me viu, sorriu. Aquele sorriso que ele sempre tinha, mesmo agora. "Oi, Mateo", disse com voz fraca. "Não faz essa cara. Ainda não morri." Sentei ao lado da cama sem saber o que dizer. "Carlo, me desculpa. Eu não sabia." Ele balançou a cabeça. "Não se desculpe. Isso faz parte do plano. Ainda não entendo completamente, mas confio que Deus sabe o que está fazendo." Pessoal, o que aconteceu nas últimas semanas de vida de Carlo vai te deixar sem palavras. Mas antes, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. As últimas semanas passei as semanas seguintes visitando Carlo quase todos os dias. Os médicos faziam todo o possível, mas a leucemia avançava rapidamente. Vi aquele garoto extraordinário enfrentar a dor, a fraqueza, o medo da morte com uma serenidade que desafiava toda a lógica. Ele nunca reclamava, nunca perguntava "por que eu?" Em vez disso, oferecia seu sofrimento. "Isso é pelo Papa", me dizia. "Pela Igreja, pelos jovens que estão perdendo a fé, por você, Mateo." Uma tarde, quando estava especialmente fraco, pegou minha mão e disse: "Me promete uma coisa. Qualquer coisa, Carlo. Promete que vai terminar o site, que vai continuar compartilhando os milagres eucarísticos, que não vai deixar meu trabalho se perder." Prometi entre lágrimas. Então Carlo sorriu. "Bom, porque do céu eu vou continuar te ajudando. Os santos não param de trabalhar quando morrem, Mateo. Só mudam de escritório." Apesar da dor, não consegui evitar rir da piada dele. O último momento, em 12 de outubro de 2006, recebi a ligação que eu temia. Antonia me disse entre soluços: "Mateo, vem rápido. Carlo está nas últimas horas." Corri para o hospital. Quando cheguei ao quarto, Carlo estava consciente, mas muito fraco. Os pais estavam um de cada lado da cama. Um padre acabava de dar a unção dos enfermos. Me aproximei e Carlo virou a cabeça na minha direção. "Você veio", sussurrou. "Claro que vim", respondi apertando sua mão. "Carlo, preciso te dizer uma coisa. Sempre admirei sua fé, e eu acredito que você estava certo sobre Deus, sobre tudo." Seus olhos se iluminaram com uma última centelha de alegria. "Eu sabia, Mateo. Eu sabia. Agora você só precisa dar esse passo final. Confie nele." Então, algo extraordinário aconteceu.
Carlo olhou para cima, para um ponto no teto que nenhum de nós conseguia ver. Seu rosto se transformou completamente. A dor desapareceu. Uma paz absoluta, uma alegria indescritível se refletiu em suas feições. "Mamãe, papai", sussurrou, "o céu está se abrindo." Essas foram suas últimas palavras. Fechou os olhos com um sorriso nos lábios e partiu. Mas eu juro, juro por tudo que tenho, que naquele momento senti algo naquele quarto. Uma presença, uma paz que não tem explicação racional. O ar mesmo parecia mais leve, como se algo divino tivesse entrado para levar Carlo para casa. Pessoal, essa não foi a última vez que senti a presença de Carlo. O que aconteceu depois desafia qualquer explicação lógica. Continue assistindo. O que aconteceu? Depois saí do hospital naquela madrugada transformado em outra pessoa. O cético que havia entrado 4 anos antes para conhecer um garoto religioso não existia mais. No lugar ficou um homem que havia presenciado algo maior do que ele mesmo, algo que a ciência não consegue medir, mas que o coração reconhece como verdadeiro. Nos primeiros dias após a morte de Carlo, mergulhei na escuridão. Apesar de ter presenciado algo sobrenatural em seus últimos momentos, a realidade da ausência dele me atingia como ondas implacáveis. Mas então, começaram as sinais. Um mês depois da morte dele, eu estava trabalhando tarde da noite tentando adicionar um novo caso de milagre eucarístico ao site. Estava exausto, frustrado porque o código não funcionava. Havia um erro no banco de dados que eu não conseguia identificar. Num momento de desespero, fechei o laptop e disse em voz alta, quase gritando: "Carlo, se você realmente pode me ajudar do céu, agora seria uma boa hora." Imediatamente depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido internacional. "Mateu Ferreira?" perguntou uma voz com sotaque que não consegui identificar. "Sim, sou eu. Meu nome é Padre Giuseppe. Estou ligando de Lanciano, Itália. Sei que isso vai soar estranho, mas há alguns minutos, enquanto rezava diante do milagre eucarístico de Lanciano, senti uma inspiração forte, quase uma ordem interior, de ligar para você imediatamente. Não sei por quê nem para quê, só sei que devia fazer isso. Fiquei paralisado. Lanciano. O mesmo milagre que Carlo e eu havíamos documentado extensivamente em nosso site. Essa foi a primeira vez, mas não a última. Durante os meses seguintes, cada vez que enfrentava um obstáculo aparentemente insuperável no projeto, algo inexplicável acontecia. Uma doação chegava justo quando eu precisava pagar o servidor. Um tradutor voluntário aparecia quando eu precisava traduzir conteúdo. Historiadores e cientistas se ofereciam para verificar casos que eu estava pesquisando. Cada coincidência era perfeita demais, oportuna demais para ser casualidade. O verdadeiro ponto de virada veio em março de 2007, 6 meses depois da morte de Carlo. Eu ainda lutava com minha fé. Uma noite, atormentado pelas dúvidas, decidi ir à igreja Santa Maria Segreta. Era tarde, passava das 10 horas. A igreja estava vazia e escura, iluminada apenas pelas velas diante do sacrário. Sentei no mesmo banco onde costumava sentar quando acompanhava Carlo à missa. E pela primeira vez na vida, realmente orei. Deus, se você existe, preciso de um sinal. Não consigo dar esse passo no escuro. Carlo tinha fé suficiente pelos dois, mas eu não sou como ele. Preciso saber que isso é real, que não estou enlouquecendo, que a morte dele não foi em vão. Por favor, se você realmente está aí, me mostre. Fiquei ali sentado em silêncio por quase 1 hora. Nada acontecia. Estava prestes a ir embora quando ouvi a porta da igreja se abrir. Entrou um jovem, provavelmente da minha idade. Carregava uma mochila e parecia exausto. Ajoelhou-se diante do sacrário e começou a chorar. Daquela forma dilacerante que só vem quando você está completamente quebrado. Não queria interromper seu momento privado, mas algo me impulsionou a me aproximar. "Desculpa", disse suavemente. "Você está bem? Precisa de ajuda?" O homem me olhou com os olhos inchados. "Não sei o que estou fazendo aqui. Nunca fui religioso, nunca acreditei em nada. Mas há 1 semana minha irmã mais nova morreu, de leucemia. Sente como se alguém tivesse me dado um soco no peito."
leucemia, como Carlo. Ele continuou. Ela tinha 14 anos. Nas últimas semanas ficou super religiosa. Falava o tempo todo de um tal Carlo Acutis, um garoto italiano que tinha morrido de leucemia e que ela dizia ser um santo. Pesquisou toda a história dele, viu vídeos, leu sobre os milagres eucarísticos e me fez prometer que depois da morte dela eu viria a esta igreja, especificamente esta. Disse que aqui eu encontraria respostas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Contei tudo para ele, sobre Carlo, sobre como eu também o havia conhecido, sobre como ele morreu exatamente da mesma forma, com a mesma paz, a mesma fé inabalável. Quando terminei, ele disse algo que mudou tudo para mim. Minha irmã me disse que Carlo enviaria alguém, que nesta igreja eu conheceria alguém que me ajudaria a entender. Mateu, não acredito em coincidências. Não depois de tudo que vi nas últimas semanas. Minha irmã morreu sorrindo igual ao seu Carlo. Suas últimas palavras foram: "O céu está se abrindo." As mesmas palavras. Como isso é possível? Pessoal, qual é a probabilidade disso? Um estranho entrar naquela igreja específica, naquele momento específico, com aquela história específica? Deixa nos comentários o que você acha. 2 meses depois, em maio de 2007, fui batizado. Quando a água foi derramada sobre minha cabeça e ouvi as palavras Mateu, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senti algo inexplicável. Era como se correntes invisíveis que carreguei toda a vida se rompessem, como se finalmente pudesse respirar completamente. Depois da cerimônia, Antônia me abraçou chorando. Carlo estaria tão feliz. Isso era o que ele mais desejava, ver sua conversão. E ele conseguiu, mesmo depois de partir. Desde então, continuei o trabalho de Carlo. O site dos Milagres Eucarísticos continua ativo, agora com mais de 150 casos documentados. Recebi milhares de mensagens de pessoas cujas vidas mudaram depois de conhecer a história de Carlo. Em 10 de outubro de 2020, finalmente chegou a notícia que esperávamos. Carlo Acutis seria beatificado. Estive lá em Assis, Itália, junto com milhares de pessoas. Quando o cardeal proclamou oficialmente Carlo Acutis como beato, quando sua imagem apareceu nas telas gigantes, senti como se ele estivesse ali conosco, sorrindo aquele sorriso luminoso que sempre teve. Hoje, em 2025, o site dos Milagres Eucarísticos que Carlo e eu começamos em 2002 tem mais de 5 milhões de visitantes por ano. Foi traduzido para 15 idiomas, inspirou exposições itinerantes pelo mundo todo, mas os números não importam. O que importa é que todo dia recebo mensagens de pessoas cujas vidas foram transformadas. E cada mensagem é uma confirmação de que Carlo continua trabalhando, continua cumprindo sua missão, continua fazendo pessoas se apaixonarem por Jesus na Eucaristia. E você? Essa história tocou seu coração? Você também está buscando algo mais na vida? Se este vídeo te impactou de alguma forma, deixa nos comentários e faço mais vídeos sobre esse tema. E se você está passando por alguma dificuldade, se está buscando respostas, se sente que falta algo na sua vida, talvez essa seja a sua hora. Talvez, como aconteceu comigo, Carlo esteja intercedendo por você também. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. A santidade não se mede em anos vividos, mas em amor dado. Carlo Acutis.